São 17 horas do dia 26 de julho, sábado, e o Trilhas da Democracia Conjuntura entra ao vivo para um diálogo com o historiador Daniel Arão Reis, convidado fixo do Trilhas da Democracia, sobre a defesa da democracia pela esquerda latina, entre outros assuntos. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Grande assunto esse. Boa tarde a você, Marco, e ao Normando também. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo tranquilo, Normando? Tudo bem, Marco? Prazer inenarrável reencontrá-lo, Daniel. Acho que a gente tem um grande tema pela frente, ainda mais com a dinâmica da conjuntura nas últimas semanas. Bom, há duas efemérides, né? Uma de ontem, 80 anos da Conferência de Potsdam, onde se reuniram Stalin, Truman e Churchill para definir os destinos da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. E a segunda efeméride de hoje, 26 de julho, eu deixo para o camarada Normando relembrar, que diz respeito a Havana e aquela ilha do Caribe. Diga, Normando. É o início do movimento, né? A data dá nome ao movimento iniciado por Fidel, no mal-sucedido ataque, né, ao quartel de La Moncada, e fica célebre a inscrição, né, da frase de Fidel, que todos nós lembramos: a história me julgará em seu julgamento pessoal. Particularmente, acho que com todos os desvarios que a história da Revolução Cubana teve, a história julga Fidel positivamente, pelo menos em ter tirado Cuba e particularmente Havana daquele quadro, né, nefasto de quintal dos Estados Unidos, que agora o Brasil está submetido. Eu acho que o Daniel daqui a pouco vai querer fazer um comentário sobre Cuba, mas antes disso, dizer à nossa audiência que as perguntas e comentários, como nós nos encontramos ao vivo, serão muito bem-vindos no chat do programa. Daniel, no dia 21 de julho, segunda-feira passada, os presidentes Lula, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Yamandu Orsi, do Uruguai, e Petro, da Colômbia, Boric, do Chile, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se reuniram no Chile para um encontro de alto nível, cujo título foi Defesa da Democracia, Democracia Sempre. Eu gostaria de ler um pequeno trecho do manifesto que foi publicado 2 dias antes dessa reunião na capital chilena, onde se afirma que, abre aspas, é com mais democracia que criaremos mais oportunidades para as gerações futuras e como melhor nos adaptaremos aos desafios globais impostos pela inteligência artificial ou a mudança do clima. E agora eu gostaria de sublinhar essa frase: resolver os problemas da democracia com mais democracia sempre. Fecha aspas. Daniel, eu li com muita satisfação esse manifesto por várias razões, gostaria de te ouvir a respeito, mas a minha satisfação diz respeito à defesa intransigente da democracia, a defesa incontestável da democracia, o fato de reunir 5 lideranças de língua portuguesa e espanhola, e também pelo chamamento à convocação a sair do imobilismo, o reconhecimento de que a democracia, em determinados momentos, inclusive o momento que a gente passa, não resultou nas grandes promessas de fim da desigualdade social, né? E que é preciso reconhecer isso
como ponto inicial de partida para a ruptura com o imobilismo e reagir diante dessa situação que continua sendo uma situação de ofensiva da extrema-direita em todas as partes do planeta. Eu gostaria de te ouvir, Daniel, acerca da importância dessa reunião e, em algum momento, eu gostaria que você fizesse também referência a uma reunião ocorrida já há um pouco mais de tempo e que deu origem à construção de uma rede de organizações de partidos políticos no continente europeu que teve o título, tem a sigla ELA. Né? Então, por favor, Daniel, fique inteiramente à vontade para responder da forma como você bem quiser. Bem, eu acho que essa questão que você colocou aí realmente é muito interessante e muito importante. Né? Claro, também considerei que a reunião em Santiago foi muito oportuna. Claro, o Brasil está na mira agora do Trump, e, assim como antes o México e o Canadá, a Groenlândia, né? A mira do Trump vai se alternando, mas sempre com aquela perspectiva de imposição, né? Arrogante e prepotente, né? De uma potência que está em declínio, um declínio relativo, porque é a maior potência militar ainda do mundo, porém, e também guarda um grande poderio econômico e, sobretudo, tecnológico. Né? Se a gente pensa aí nessas big techs, né? Nessas grandes empresas que monopolizam a tecnologia das comunicações e em parte, a inteligência artificial, os Estados Unidos mantêm ainda uma grande liderança aí. Portanto, eu me lembro que na minha juventude a gente gostava de ler um texto do Lenin, do início do século XX, em que ele dizia o capitalismo está agonizante. Né? E nós, nos anos 60, repetimos isso, confiantes em que o capitalismo estava próximo à morte. E hoje eu vejo alguns setores de esquerda voltarem a esse termo. Quer dizer, é uma agonia que já se prolonga há 120 anos. Né? Quer dizer, então, acho que de modo nenhum pode se subestimar a força dos Estados Unidos. Né? Porém, é fato que uma das razões que explica a prepotência do Trump é exatamente um relativo declínio, né, em que ela se encontra, e a busca de bodes expiatórios, como os imigrantes e os demais países do mundo, né, essa fúria, né, de recolocar esses países todos sob o domínio dos Estados Unidos, tudo isso está por trás também da exasperação do Trump. Né? Então, isso pode ter um efeito positivo, a meu ver, né? Porque isso pode estimular, né, a união daqueles que estão ameaçados pelo Trump. Né? Desde tempos imemoriais, né, desde o início do século XIX, frequentemente a pressão do estrangeiro contribuiu para que nações que às vezes até nem existiam, como, por exemplo, a nação alemã, né, sob a invasão das tropas napoleônicas, ganharam estímulo para a unificação nacional. Agora, nesse conflito recente do Trump, da Rússia com a Ucrânia, né, nada tem estimulado melhor a coesão nacional da Ucrânia do que a invasão russa. Nada tem estimulado melhor a luta palestina do que a opressão do Estado de Israel. Então, eu penso que esse movimento dos Estados Unidos, assim como já se verificou com o Canadá e com o México, né, ele pode ter esse efeito positivo das nações, no caso, sul-americanas e hispano-americanas, né, se agrupem, se reúnam, né? E o que mais... Então, eu penso que isso pode ser um efeito positivo.
dessa arrogância do Trump. E o que mais me agradou nessa reunião do Chile não foi apenas essa reunião sobre o signo do nacionalismo, né? Que, no caso concreto, é muito positivo. Como sabemos na história, o nacionalismo pode ter variantes de direita e até de extrema-direita, foi o caso do fascismo e do nazismo, mas pode ter também variantes libertárias, né? Como foi o caso da Guerra do Vietnã, das guerras de libertação nacional. Então, eu acho que o nacionalismo deve ser sempre muito bem monitorado, né? Porque ele tem um potencial repressivo, né? De você começar a dizer que todo tipo de oposição a você é antinacional. O nacionalismo é uma força de coesão muito importante, mas ele pode ter esse viés também opressivo e repressivo. Então, o que mais me entusiasmou nessa reunião do Chile foi não apenas essa coesão em torno de bandeiras nacionalistas, mas também, e principalmente, a meu ver, né, a ênfase na questão democrática. Tá? Ou seja, que o nacionalismo seja acompanhado por democracia e por liberdade. Eu acho que isso é um ponto absolutamente central entre as esquerdas. Deve ser um ponto absolutamente central nas esquerdas, né? A afirmação das liberdades, a ideia de que a justiça social precisa estar sempre junto, ser encarada juntamente, né, em associação com a liberdade e com a democracia, no caso concreto, com a liberdade de organização partidária e sindical e com a maior participação possível no poder, né, das camadas populares. E eu penso que, desse ponto de vista, essa era uma tradição, né, do socialismo do século XIX. Tanto anarquistas como social-democratas, assim se chamavam os socialistas revolucionários do século XIX, que pretendiam observar as referências formuladas na obra de Karl Marx. Né? Então, os social-democratas, e não à toa se chamavam assim, né? Juntavam o termo socialista, justiça social, igualdade social, com democracia. Né? E a ideia era de que realmente só a verdadeira democracia só seria atingida pelo socialismo. E o socialismo só seria verdadeiro com democracia. Né? Grandes figuras como Rosa Luxemburgo se notabilizaram na época nessa defesa, né? dessa articulação revolucionária entre socialismo e democracia. Porque, por mais que a democracia liberal tivesse avançado, e ela avançou sempre pressionada pelos trabalhadores, né? As grandes conquistas democráticas do século XIX foram fruto e obra da luta dos trabalhadores. Né? Então, essas concessões que gradativamente ia fazendo a burguesia, as classes dominantes europeias, né? Elas sempre seriam limitadas pela propriedade privada dos meios de produção, seriam limitadas pela preeminência do capitalismo sobre a sociedade. E o socialismo vinha com essa perspectiva de superar o capitalismo, porque só assim a verdadeira democracia as verdadeiras liberdades poderiam ser alcançadas. Ora, com a Revolução Russa, ou melhor, com as revoluções russas e o socialismo soviético, essa perspectiva sofreu uma inflexão muito, muito forte, não é? Porque ali na construção do socialismo soviético, né, a justiça social e a independência nacional foram gradativamente sendo consideradas mais importantes do que as liberdades democráticas e a construção democrática. Houve, num primeiro momento, inclusive, uma tentativa de associar as revoluções à construção soviética, né? Os sovietes, um nome russo, quer dizer em português conselhos, né? Os conselhos de operários e
e todas as categorias populares, os comitês agrários também, né? Isso aí fez conferiu uma espécie de substância à Revolução Russa de 1917 e depois, progressivamente, essas organizações foram sendo esvaziadas de poder, foram se tornando correias de transmissão do poder e as revoluções russas foram finalmente capazes de garantir a independência nacional, aprofundar reformas sociais muito significativas, né, educação pública, saúde pública, transportes públicos, né, enfim, todo um conjunto de reformas que realmente transformou a União Soviética. A União Soviética era um país que passava fome, né, antes das revoluções, se transformou numa das grandes potências mundiais, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, porém, né, a carência, esse ponto fraco das liberdades, tornou-se uma característica até a desagregação da própria União Soviética em 1991. E essa tradição, né, de conferir maior importância à justiça social e a questão da independência nacional acabou contaminando grande parte das lutas de libertação nacional e também, né, acabou assumindo grande importância na tradição das esquerdas brasileiras, das duas grandes vertentes das esquerdas brasileiras, de um lado o comunismo, de outro, e principalmente, o trabalhismo, né? Sob liderança de Getúlio Vargas, João Goulart. Né? Então, essas duas grandes tradições das esquerdas brasileiras sempre tenderam a enfatizar muito fortemente a questão nacional, independência nacional, soberania nacional e a justiça social, né, em detrimento das liberdades, que tenderam a passar a ser vistas com um caráter muito instrumental, como dizia o nosso saudoso Carlos Nelson Coutinho. Né? Quer dizer, a ideia de que as liberdades democráticas deveriam ser usadas apenas para acumular forças e chegar ao poder. Né? Isso também tem a ver, evidentemente, com a debilidade da democracia brasileira. Né? A democracia brasileira, os padrões dela sempre estiveram muito longe da democracia que as classes trabalhadoras alcançaram na Europa, mesmo sob o capitalismo. Né? Aqui, Daniel, a democracia sempre foi muito limitada. Né? Daniel, a gente vai voltar a esse assunto da democracia brasileira e as esquerdas, o papel das esquerdas e, em determinados momentos, um papel muito ambíguo. Você acabou de iniciar essa discussão, mas eu gostaria de passar uma pergunta que foi feita aqui no chat ao Normando e que se relaciona a essa questão de uma maneira muito, muito concreta. É uma pergunta feita por César Silva, PT, e a pergunta é a seguinte: como conviver a democracia com o fascismo? Ponto de interrogação. O ministro Alexandre retirou o acampamento. É democrático isso? Evidentemente, o César está fazendo referência à proibição pelo ministro Alexandre de Moraes de acampamentos na Praça dos Três Poderes, em frente aos quartéis, em frente ao STF. Normando, do ponto de vista jurídico e, evidentemente, também do ponto de vista político, por que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não pode ser considerada uma medida arbitrária, uma medida que atente contra a liberdade de organização, de associação e assim por diante? Por favor, Normando. E depois a gente volta a essa discussão sobre as esquerdas brasileiras e a questão democrática. Por favor, Normando. O som. Perdão. Para além daquela máxima muito divulgada nesses tempos do Karl Popper, né, de que a intolerância não pode ser tolerada, né, consolidou-se no direito constitucional europeu, a partir de experiências da República Federal Alemã na década de 1950, lições importantes para a interpretação da nossa Constituição de 1988. E existem uma série de julgados nesse sentido, que foram apreendidas da experiência europeia sobre o que não pode ser tolerado. Diferentemente da experiência da Itália do pós-guerra,
em que o partido fascista foi institucionalizado e sempre se conviveu, né, de certa forma, para além dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, sempre se conviveu com a tendência fascista no parlamento italiano pós-Constituição de 1949, a Alemanha enraizou entendimentos, né, no sentido de que um partido de orientação fascista e práticas políticas fascistas são incompatíveis com a democracia, ainda que formal, uma democracia liberal ainda que formal, fixada na Constituição do país. Isso foi reforçado em vários entendimentos e é a grande influência sobre o direito constitucional brasileiro, que tem a mesma raiz sistemática, né, do direito romano-germânico da Europa continental, diferentemente do direito insular do Reino Unido e do direito dos Estados Unidos, que é de raiz bárbara, né, costumeira. No nosso direito, entende-se, isso são construções a partir dos valores e princípios da Constituição, que determinadas práticas atentatórias contra a Constituição e os seus valores não podem ser admitidas, ainda que não exista lei explícita. Nesse entendimento, por exemplo, lá atrás, quando Bolsonaro pregava golpe de Estado, pregava atos terroristas na Câmara dos Deputados, já deveria ter sido submetido a sanções. E, sob esse entendimento, por exemplo, o voto dele no impeachment da Dilma em 2016, né, dedicado ao torturador Brilhante Ustra, já seria motivo para uma cassação judicial. O fato é que, como em todo outro qualquer lugar do planeta, a classe dominante brasileira é extremamente tolerante do fascismo e saca das suas cláusulas democráticas, fundamentais, constitucionais, para agredir o fascismo quando está numa situação limite, né? Já lembrei mais de uma vez, e vou lembrar novamente, o próprio Alexandre de Moraes saudou a eleição de Bolsonaro em 2018 como uma força que renovaria a política brasileira, né? E só passou a combater o fascismo quando se viu alvo de militantes bolsonaristas na sua própria residência em São Paulo. Puxo daí um paralelo rapidinho, né, para o momento que a gente está vivendo. No mesmo dia da reunião de Santiago, o editorial do Estado de São Paulo, que no dia 10 de julho deste mês corrente, nos tinha brindado com um editorial histórico em que o Brasil não poderia ceder aos arreganhos de Trump, no mesmo dia da reunião de Santiago, o editorial do Estado de São Paulo dava uma virada a 180 graus e pregava que o Brasil saísse do BRICS para não ter mais sanções dos Estados Unidos, né? E isso não é casual, é a cara da nossa burguesia, é a cara da nossa classe política dominante. Óbvio, isso é um chavão do imperialismo, todos nós sabemos. Não existe imperialismo sem aliança entre a potência metropolitana e a elite colonial. Mas é o quadro da dificuldade que a gente está vivendo agora. Então, essa elite agora, que aplaudia Alexandre de Moraes, que aplaudia atos nacionalistas, tenderá a se afastar desse viés de afirmação de soberania nacional e a pregar concessões como o abandono do BRICS, né? O que constitui também essa prática. O direito, a construção constitucional de defesa da democracia e absoluta intolerância com atos de extrema-direita criminosos, né, e acampar na Praça dos Três Poderes, a gente sabe, né, a que leva, tanto que o despacho de Alexandre de Moraes cita o 8 de janeiro e fala não haverá um novo 8 de janeiro, né? Apesar desse entendimento constitucional, ele será ou não aplicado ao sabor dos ventos do entendimento da classe dominante brasileira. Daniel,
Obrigado, Normando, pelo esclarecimento, sendo muito sintético, né? Faz muito pouco tempo em que tais acampamentos desaguaram em tentativas golpistas, né? Houve a demonstração clara da intolerância política, quer dizer, da vontade de derrubar o Estado Democrático de Direito brasileiro naquela ocasião, e esses fatos não podem ser repetidos. Ou seja, a democracia tem que ser dura contra determinadas formas de organização que se demonstraram claramente contrárias às instituições, né? E principalmente hoje, né? O Poder Judiciário e o Poder Executivo que se afirmam como barreira ao avanço dessas forças de extrema-direita. Daniel, você falava dos comunistas, dos trabalhistas na história brasileira, relembrou Carlos Nelson Coutinho e, salvo engano, a gente está próximo de completar 40 anos de um pequeno grande livro chamado As Esquerdas e a Democracia, que foi publicado com intervenções da tua parte, de outro saudoso, Marco Aurélio Garcia, na verdade um conjunto de grandes intelectuais que já se foram, né? que ajudaram a nos pensar a democracia política no Brasil, a necessidade das esquerdas assumirem um compromisso umbilical com a defesa da democracia, como Marco Aurélio Garcia, Carlos Nelson, o próprio Francisco Verfort, além de Maria Vitória Benevides, José Álvaro Moisés, eu devo estar esquecendo mais alguém, acho que Régis Castro de Andrade também interveio nesse debate. Então, a gente está, salvo engano, esse livro vai completar 40 anos, esse pequeno livro, e foi um livro muito importante porque mostrava essa preocupação, né, de refletir acerca desses laços que deveriam existir entre as esquerdas e a democracia. Quando você lê, né, e eu vou colocar agora aqui no rodapé, né, o manifesto que foi publicado com a assinatura dos 5, Lula, Boric, Petro, Yamandu Orsi e Felipe Sanches, né? Quando você lê, Daniel, essa afirmação de que para resolver problemas da democracia, só com mais democracia, você considera que aqueles alertas que foram feitos cerca de 40 anos atrás, as esquerdas e a democracia, esses alertas foram compreendidos? Por favor, Daniel. Eu tenho dúvidas sobre a profundidade com que foram apreendidos, não é? Porque eu penso que esse é um grande desafio que ainda as esquerdas latino-americanas e brasileiras, em especial, com que eles se deparam, né? Porque há uma tendência muito grande, em função das debilidades democráticas dos nossos regimes democráticos, não é? Que são evidentes, não é? Há uma tendência em enfatizar a justiça social e a soberania nacional. Eu tenho um interlocutor, né, que eu não vou citar, porque ele não está presente, né, em que ele me diz sempre, olha, a mim me interessa mais que não haja criança pobre na rua. A mim me interessa mais que não haja fome. Como é que você pode falar em democracia com mais de 30 milhões de famintos, como é o caso do Brasil? Quer dizer, então, cria-se uma oposição entre a justiça social e a independência nacional, de um lado, e de outro, a democracia. Quando essa oposição ela não deve ser cultivada pelas esquerdas. Em determinados momentos, não é? Você pode ter, no processo revolucionário, situações limites em que você tem que restringir as liberdades, mas isso precisa ser uma coisa muito temporária, muito eventual. Não pode se tornar um traço permanente,
como se tornou no caso da construção do socialismo na União Soviética, em Cuba, e na China e em outros países que ganharam a libertação nacional através da guerra, da luta de libertação, e que se tornaram imediatamente ditaduras políticas, algumas vezes revolucionárias, outras nem tanto. Né? Então, o grande desafio é você conseguir articular esses três vetores que podem e devem estar sempre unidos. Né? Daí porque eu achei que essa reunião de Santiago representou um grande avanço, né, ao estabelecer que a debilidade democrática ela deve ser combatida com mais democracia, não com a destruição da democracia. E não a gente criando uma oposição entre independência nacional e justiça social de um lado, e, de outro lado, as liberdades democráticas que poderiam ficar para uma outra etapa, né? Além do horizonte. Né? Essas três referências devem caminhar sempre juntas. Né? Aliás, para você ter uma justiça social aprofundada e uma verdadeira independência nacional, você precisa ter um quadro democrático, um quadro de liberdades, porque a autodeterminação dos povos ela se realiza quando os povos participam dessa determinação. Quando eles estão excluídos da política, reprimidos, né? Quando prevalece a intolerância, né? Em nome da revolução, você tem um quadro que é vulnerável a esse princípio da autodeterminação. A autodeterminação dos povos supõe uma participação, supõe, do ponto de vista das esquerdas, deve supor, do ponto de vista das esquerdas, né, essa ênfase, né, nas liberdades democráticas. Infelizmente, o processo, a gente vê, por exemplo, nesse momento atual, no próprio BRICS, né, o Brasil devia ter, a meu ver, uma política mais enfática na defesa dos valores democráticos. Né? Acho que não se trata de querer exportar o seu regime, de impor os seus valores a outros regimes, mas a defesa desses valores precisa ser sempre enfaticamente frisada, né? Sublinhada, porque senão você tem um quadro de diluição democrática, né? Como você vê, por exemplo, agora nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, em que a grande maioria das esquerdas se coloca a favor da Rússia. Bom, essa é uma questão polêmica, mas o que importa não é que esteja a favor da Rússia, é que não se faça nenhuma referência à ditadura, né, de Vladimir Putin, né, que é um homem que embora eleito, né, no primeiro momento, se transformou gradativamente num líder autoritário. Né, eu estou ajudando, inclusive, a circular uma... Daqui a pouco, Daniel, a gente vai falar dessa que você traduziu, inclusive vamos colocar aqui o link tanto do original quanto da tradução que você fez, e a gente vai discutir na parte final essa questão. Os políticos russos não se faz nenhuma referência a isso, é como se isso não existisse. Não, ora, aqui no Brasil a gente tem toda uma tradição das esquerdas, a partir da luta contra a ditadura, de afirmação das lutas democráticas. Então a gente não pode aderir ou estar de acordo com o regime sem fazer nenhuma referência, né, ao fato de que existe ali uma ditadura, com presos políticos, com tortura, às vezes. Né? Quer dizer, então, eu penso que realmente essa reunião de Santiago deve ser celebrada, deve ser enfatizada. Eu saúdo aqui o Trilhas por trazer essa reunião, porque ela não foi tão bem divulgada aqui no Brasil. Né? Eu acho que é preciso que se divulgar, se discutir esse texto, né? A debilidade democrática é vencida com mais democracia. Eu falo já há alguns anos, né? A democratização da democracia, que parece uma fórmula meio paradoxal, mas quer dizer exatamente isso, se radicalizar a democracia, porque a democracia com 30 milhões de famintos, a democracia com esse Congresso Nacional, né? Com o próprio Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal ele tem tomado posições favoráveis à democracia, né? Jogou um papel importante,
mas é um órgão, e o judiciário brasileiro como um todo, é um órgão bastante afastado, né, do cotidiano da população e que toma posições frequentemente muito discutíveis, né? Então, eu penso que realmente a nossa democracia, os seus pontos vulneráveis, têm que ser localizados, têm que ser denunciados pelas esquerdas, né? A gente não pode jogar no colo da extrema-direita a defesa, né? Porque os fascistas hoje se colocam no Brasil, a extrema-direita, como defensora da liberdade, né? Quer dizer, um homem que dizia há poucos anos, né, que a ditadura brasileira Matou pouco. devia ter matado, né? Quer dizer, esse cara aparece hoje como defensor das liberdades. Quer dizer, qual é a credibilidade que ele pode ter, né? Mas, enfim, a luta pela liberdade é uma luta fundamental, né? A luta pela liberdade de organização, pela liberdade de organização sindical, partidária, pela total liberdade de expressão, isso tem que ser uma bandeira das esquerdas, né? Enfim, como uma bandeira democrática em geral. Bom, eu vou passar a palavra a Normanda agora, mas só Daniel não quis, declinou de falar o seu interlocutor, mas eu gostaria de lembrar aqui dois grandes nomes de referência no campo das esquerdas brasileiras, que já passaram aqui pelo Trilhas da Democracia, eu já gravei entrevistas com ambos, que eu vou citar agora, e que defendem, diante da situação de crise da democracia, de ofensiva da extrema-direita, defendem a revolução, e não fica muito claro o significado de revolução. E um desses que eu vou citar agora, inclusive num artigo recente que foi publicado na Terra Redonda, publicado no seu Facebook e depois divulgado, publicado na Terra Redonda, afirma que não sabe muito bem o sentido, né, da revolução. Estou fazendo referência aqui a Vladimir Safatli e a Luiz Felipe Miguel. Não é? Então, quem tiver... e o Trilhas da Democracia tem essa função, né, dentro do debate das esquerdas, né, de maneira até didática, indicar fontes que se contrapõem ao que está sendo argumentado aqui. Então, quem tiver interesse, né, em entrar em contato com uma visão diversa em relação a essa que o Daniel acabou de expor, me parece que a reunião dos presidentes do Chile quis mostrar de que os problemas da democracia devem ser resolvidos com mais democracia sempre, pode muito bem acessar os escritos, as entrevistas do Safatli e do Luiz Felipe Miguel. Normando, por favor. A fala última do Daniel me fez recordar, né, do já citado por ele mesmo, Carlos Nelson Coutinho, naquela entrevista era um dos aniversários daquele pequeno ensaio Democracia enquanto Valor Universal, né, um ensaio de muita inspiração da história do Pitti italiano, mas quando ele, na entrevista, né, diz que se fosse escrever naquela época, escreveria democratização enquanto valor universal, entendendo a democratização e a democracia como um processo contínuo de aprofundamento. Na teoria crítica do direito, nós temos uma ilustração que acho que tem um significado didático para a gente pensar o que seja efetivamente a democratização. E através do campo dos direitos humanos. As três grandes famílias dos direitos humanos, elas têm uma relação com a figura Estado em essência, em abstração, muito peculiar, né? E a família dos direitos civis surge como proteção do indivíduo contra os abusos do Estado. A família dos direitos políticos surge enquanto possibilidade de intervenção do indivíduo na determinação dos rumos do Estado. E a terceira família dos direitos sociais só existe se houver Estado. Não existe direito social
garantido pelo livre mercado em lugar nenhum do planeta. Os direitos sociais só existem, né, saúde, habitação, trabalho, educação, né, previdência, saneamento, só existem a partir de intervenção do Estado. E o grande barato de pensar essas 3 grandes famílias na teoria crítica do direito atual é entendê-las como interdependentes. Nenhuma delas tem anterioridade, nenhuma delas vem, né, com mais importância do que as 2 outras, e elas são como um banquinho de 3 pernas. São absolutamente interdependentes. Se você retira uma dessas famílias de direitos humanos, você derruba as outras 2. Né? E somente a conjunção das 3, de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, é que pode possibilitar, né, a democracia. Claro que isso é um raciocínio formal, na abstração crítica do direito, mas acho que serve para a gente como um parâmetrozinho para entender, né, o babado do negócio. Essa coisa de manter a articulação é um grande desafio. E a separação é um perigo. Né? Eu me lembro, um outro saudoso sociólogo nosso, Vanderlei Guilherme dos Santos, ele falava, né, eu discutia com ele isso quando ele estava vivo ainda. Ele dizia, não, Getúlio Vargas conferiu cidadania social, mas era um tempo de repressão política e de intervenção constante do Ministério do Trabalho. Né? Os sindicatos estavam sob a asa do Ministério do Trabalho, e eu contrapunha, mas a gente pode falar em separar, fatiar a cidadania, assim, né? Cidadania social. Tem outra professora lá na UF que fala em cidadania cultural, que houve uma cidadania cultural. Dá para fatiar, a cidadania não é exatamente conceituada, o bom conceito de cidadania não é exatamente aquele que sustenta a autonomia do cidadão face ao Estado. Não é? É possível que você tenha uma cidadania social e não tenha uma cidadania política. Não é? Então, eu acho que realmente não cabe, do ponto de vista de esquerdas que se querem à altura do momento atual, ficar fatiando, inclusive porque, como a gente olha para a União Soviética, para Cuba e para a China, né, lá houve grandes reformas sociais, a manutenção da soberania nacional, mas a fatia da cidadania política está até hoje no débito. Não é? Quer dizer, não se sabe quando, né, essa coisa ser alterada. Normando, só para a gente... observação... rapidinho a intervenção. Essa observação, Daniel, é de fundamental importância quando a gente vive, inclusive, sopesando a atuação do Supremo no presente momento. Porque exatamente os mesmos ministros que são protagonistas na defesa da democracia formal, né, ou seja, dos direitos políticos, são também os protagonistas na repressão dos direitos sociais. É Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Barroso, que intervêm destruindo seguidamente os direitos sociais com seus julgados, desde o golpe de 16 e até agora. Se a gente procurar decisões do Supremo recentes sobre direitos sociais, são retrógradas agora, em 2025. Não estou falando, né, de durante o governo Bolsonaro ou quando o Bolsonaro tinha popularidade. Essa bifacialidade é característica do nosso Estado, é característico da própria CLT. A CLT surge como um deus Janus, né, com uma cara reprimindo a capacidade de organização política dos trabalhadores e com outra tentando afirmar direitos individuais. Agora a gente vive um momento meio contrário, né, de um Supremo afirmando a defesa da democracia formal e reprimindo os direitos sociais. A constante disso, o trabalhador brasileiro nunca teve liberdade sindical. Aquilo que é reconhecido pela OIT e pela ONU como um direito humano fundamental, a liberdade sindical, nunca existiu no Brasil, continua não existindo. Bom, sempre no plano das sugestões bibliográficas para os debates que são travados aqui, essa discussão sobre cidadania
para além do texto clássico do Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que lança o conceito de cidadania regulada, né, lógico, o texto clássico do T.H. Marshall, né, sobre cidadania, né? Quer dizer, tudo começou com essa reflexão do Marshall, que fala dessas 3 dimensões da cidadania, dos direitos civis, dos direitos políticos e sociais, e muitos anos depois, Murilo de Carvalho, no livro Cidadania, uma história incompleta, algo do gênero, procurou mostrar de como teria havido no Brasil uma inversão nessa ordem que o Marshall havia estudado na realidade inglesa, anglo-saxônica. Faltam 14 minutos e eu gostaria de entrar agora nessa questão que foi pautada pelo Daniel pouco antes do início do programa e que se refere a uma carta aberta de prisioneiros políticos russos a dirigentes, lideranças mundiais, uma iniciativa do Instituto Andrei Sakharov, que foi publicada há poucos dias pelo Le Monde. Eu vou colocar aqui no rodapé, né, a tradução que Daniel fez desse texto, que está publicado em francês. Só um instante. Eila, Daniel acaba de publicar no seu Instagram. E Daniel, essa carta procura denunciar a existência de cerca de 10 mil, pelo menos 10 mil prisioneiros políticos russos e reféns civis ucranianos. Eu gostaria de encerrar esse trilha de hoje, que foi dedicado exatamente à questão democrática, às relações com a esquerda, a importância, né, dessa reunião de segunda-feira passada, né, já citada aqui inúmeras vezes. Eu gostaria de encerrar esse programa, nesses últimos minutos, pedindo ao Daniel que tratasse, que comentasse a importância da difusão de cartas como essas, que procuram chamar atenção para a existência de prisioneiros políticos em vários países, inclusive países que, no plano comercial, né, se encontram aliados ao Brasil dentro dos BRICS. Né? Ou seja, dizendo de outra maneira, né, não obstante o fato da importância dos BRICS no plano comercial e além de comercial, né, na construção de um mundo multipolar, nós nunca devemos fechar os olhos em relação à existência de prisioneiros de consciência, né? A existência de prisioneiros políticos em outras partes do mundo, como, por exemplo, na Rússia. Por favor, Daniel, gostaria de te ouvir a respeito dessa carta, da importância dessa carta, inclusive para reanalisar a luta, a guerra existente hoje entre Rússia e Ucrânia, outras dimensões da Rússia da guerra travada entre Rússia e Ucrânia. Por favor, Daniel. Olha, eu queria, em primeiro lugar, trata-se de uma carta rápida, né, 2 páginas, em que vários prisioneiros políticos, alguns têm alguma celebridade, né? Temos, por exemplo, o Boris Kagarlitsky, que é um grande sociólogo, que teve até livros já traduzidos aqui em português, reflexões que ele fez sobre o socialismo soviético, né? E eles denunciam, né, as condições lamentáveis em que eles se encontram, a existência, inclusive, de alguns presos que estão com saúde precária, que estão morrendo na cadeia, né, a diminuição drástica das margens de defesa dos presos políticos, o fato de que, a partir da guerra de 2020, a Rússia já vinha sofrendo um processo de radicalização do autoritarismo desde 2012, quando o Vladimir Putin quase que forçou a legislação, né, porque a legislação na Rússia, como no Brasil,
previa apenas uma reeleição, né, e ele acabou obtendo uma maioria e liberou. Não é? Quer dizer, agora ele pode ter o seu mandato renovado indefinidamente. Não é? Então, a partir daí, houve muitos protestos, não é? Encarceramentos, e o Estado de Direito russo começou a sofrer uma erosão drástica. Não é? Quer dizer, os presos, inclusive, denunciam no manifesto dezenas de leis que foram aprovadas depois do início da invasão da Ucrânia, né, em 2022. O Putin chamou essa invasão de operação militar especial e foi logo aprovada uma lei que criminaliza na Rússia você usar a palavra guerra para designar o enfrentamento entre Rússia e Ucrânia. E, a partir daí, uma série de legislações vão se amontoando, não é? Quer dizer, restringindo drasticamente as liberdades, criminalizou a explicitação do afeto homossexual em público, criminalizou agora uma lei recente, o movimento LGBT, né? Quer dizer, e há penas duríssimas. Né? As pessoas que se manifestam contra o Estado ganham penas de 10, 15, 20 anos de cadeia, e uma cadeia duríssima, uma cadeia em que você tem um contato muito pouco frequente com os familiares, não é? Que tem muitas dificuldades de se apresentar, não é? De sorte que você tem aí um quadro repressivo escandalosamente forte, e isso precisa que as esquerdas brasileiras se manifestem sobre isso. Não é? Eu quero dizer que isso não significa necessariamente que o Brasil vai ter que romper relações diplomáticas e comerciais com a Rússia ou com outros países do mesmo tipo, nem que tenha que sair do BRICS, não é? Porque o BRICS é uma articulação política que tem basicamente uma perspectiva econômica de se libertar, e é perfeitamente defensável e justificado, né? Que é criar uma esfera econômica de trocas e de intercâmbios livre da hegemonia e do controle norte-americano. Né? Então, é perfeitamente possível e necessário que a gente possa se vincular, a ter relações com Estados, né? Independentemente de seu regime político. Né? Numa série de esferas, você pode estabelecer relações de Estado para Estado. Mas uma outra coisa são as esquerdas, são os partidos políticos, são os intelectuais de esquerda que silenciam diante dessa exasperação da repressão da Rússia, né? E isso tira muito a credibilidade dessas esquerdas em defender no Brasil a democracia. Né? Porque você assiste, né? A mesma coisa no Irã. Né? O Irã agora foi bombardeado criminosamente por Israel e pelos Estados Unidos, e isso motivou denúncias justificadas, que têm que ser feitas. Porém, há um silêncio completo sobre a repressão violentíssima que os ayatolás, que o regime dos ayatolás faz sobre o povo iraniano e, sobretudo, particularmente sobre as mulheres iranianas, né, que já, inclusive, foram às ruas diversas vezes, reprimidas, fuziladas, enforcadas em gruas, no meio da rua, para espalhar o pânico e o terror na população, e as esquerdas não falam nada sobre isso em nome de uma aliança com o Irã contra os Estados Unidos. Olha, você pode admitir o Irã no BRICS, né, você pode ter relações econômicas de Estado para Estado, porém, do ponto de vista dos partidos políticos e dos intelectuais de esquerda, eles têm autonomia para se pronunciar, né, para denunciar essas derivas autoritárias, né, essas marcas autoritárias em regimes políticos. Não dá para você ter uma crítica ao autoritarismo, né, à ditadura no Brasil, e silenciar diante da ditadura no Irã, diante da ditadura na Rússia. Né? Então, eu penso que, eu insisto, não se trata aqui de defender, não é,
um rompimento de relações comerciais ou diplomáticas com esse tipo de país. O Estado brasileiro pode ter relações com todos os estados no mundo. Aliás, é importante que tenha, até para influenciar positivamente a trajetória desses estados. Mas as forças de esquerda, os intelectuais de esquerda, não estão vinculados ao Estado brasileiro. Eles têm autonomia para se pronunciar sobre qualquer tipo de situação. Eu acho que, inclusive, no próprio âmbito do BRICS, o Brasil tem margens de manobra, a meu ver, por exemplo, com a Índia, que, apesar de ser governada por um líder de direita, é um país democrático, com todas as debilidades da democracia, como tem no Brasil. A África do Sul também é um país democrático, com liberdades de expressão básicas reconhecidas. Né? Chegou a haver, no início, no âmbito do BRICS, uma organização, né, entre a África do Sul, Brasil e Índia, né, mas que não foi para frente. Hoje já não se fala dela, né, que poderia ter um peso, né, ou um contrapeso, né, aos demais regimes autoritários. Agora, por exemplo, a Arábia Saudita entrou no BRICS. A Arábia Saudita é governada por um homem que esquarteja os seus oposicionistas. Ele não tortura, não, ele esquarteja. Quer dizer, então, você vai silenciar diante disso? Não? Então, eu penso que, sempre enfatizando o fato de que uma coisa é a esfera do Estado, não? O governo brasileiro, não? Ele não tem que se intrometer na vida dos demais países. Agora, os partidos, os sindicatos, os intelectuais de esquerda no Brasil, a sociedade civil brasileira, né, setores de esquerda da sociedade civil, podem e devem se pronunciar a respeito. E é muito lamentável que não estejam fazendo. Né? O que não significa, Daniel, o que não significa é que, por conta de uma forte mobilização da sociedade civil, setores de esquerda, particularmente, setores progressistas, não sejam capazes de forçar um governo a aderir a essas posições. Eu estou pensando aqui no caso particular da denúncia de genocídio em relação a Israel. A atitude tomada, a adesão do Brasil oficialmente, se juntando à África do Sul, na denúncia do cometimento de crime de genocídio contra os palestinos da faixa de Gaza, me parece ser exemplar nesse sentido. Né? Mas só para... existem alguns comentários aqui no chat sobre isso, dizendo que isso é exigir muito do Brasil. Quer dizer, eu acho que o que o Daniel está querendo dizer, o que nós, desde o início, procuramos mostrar, é a necessidade da intelectualidade de esquerda, dos setores de esquerda, dos setores de progressistas, se posicionarem como tais, né, em relação a afrontas, em relação aos direitos humanos, onde existirem esses casos de afronta, de violência contra determinados pesquisadores, intelectuais, né, ativistas, que são críticos em relação aos seus próprios governos, os governos do Estado onde vivem. A gente está chegando ao fim do Trilhas da Democracia e eu gostaria de encerrar esse programa de hoje. Foi citado aqui algumas vezes o nome de Carlos Nelson Coutinho. Normando falou de como Carlos Nelson, em determinado momento, chegou a falar de democracia como valor no sentido de democratização de um processo em curso. Eu gostaria de lembrar a importância de um discurso feito, não em petit comité, mas um discurso feito por ocasião da comemoração dos 60 anos da Revolução de Outubro, 17 de 1977, em Moscou, do ex-secretário-geral do Partido Comunista Italiano, que foi aquele que criou a expressão democracia como valor universal. Acho que a polêmica, a grande polêmica encabeçada por Carlos Nelson Coutinho com seu texto Democracia como Valor Universal, lá no final dos anos 70 no Brasil,
acabou um pouco obscurecendo a importância desse momento histórico, né, de uma liderança daquele que era o maior partido comunista do mundo ocidental, em dizer, em meio a praticamente toda a nomenclatura, todas as lideranças do chamado Movimento Comunista Internacional, de usar a expressão democracia como valor universal. E eu gostaria de encerrar esse programa citando, né, o parágrafo que descontentou praticamente todos que estavam presentes, a começar pelo ex-presidente da União Soviética e secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Leonid Brezhnev. Disse Enrico Berlinguer, é dele que eu estou tratando aqui, né? A experiência realizada nos levou à conclusão, assim como aconteceu em outros partidos comunistas da Europa capitalista, de que a democracia é hoje não apenas o terreno no qual o adversário de classe é forçado a retroceder, mas é também o valor historicamente universal sobre o qual se deve fundar uma original sociedade socialista. O que Berlinguer dizia é que não que só existe socialismo como democracia, a experiência histórica demonstrou que existiram socialismos autocráticos, autoritários, mas que o socialismo deveria, né, existir junto à democracia, à existência e à defesa das liberdades civis, individuais, coletivas, né? Eu acho que desde os seus inícios o Trilha da Democracia procura defender essa ideia. E, mais uma vez, com bastante satisfação, que nós vemos que a recente cúpula, né, a recente reunião de alto nível realizada no Chile, recupera essa grande tradição da esquerda, que é a tradição de defesa da democracia política como caminho e também fim da construção de uma sociedade anticapitalista. Daniel, um grande abraço, muito obrigado. Sempre que você aparece aqui, né, as polêmicas pipocam aqui no chat. Isso é muito bom, né? Normando, muitíssimo obrigado. É sempre um grande prazer compartilhar esse programa com você. Amanhã será exibido às 15 horas um programa que foi gravado no estúdio Roberto Saturnino Braga, no Rio de Janeiro, com o historiador Valério Arcari e o economista Ademar Mineiro, em que se procura discutir, responder a seguinte pergunta: está havendo uma inflexão à esquerda do governo Lula 3? Não percam. A discussão foi muito boa, já foi gravada e traz muitos elementos a mais daquilo que a gente discutiu hoje em relação a um rumo que vem sendo tomado pelo governo e que, eu só posso falar por mim, evidentemente, me satisfaz bastante. Mais uma vez, Daniel, Marco, a partir das 15 horas. 15 horas. A partir das 15 horas vai ficar disponibilizado aqui na TV 247. Daniel, um grande abraço. Normando, um grande abraço. Boa noite de sábado à nossa audiência. Bom sábado.